Fazer uma preleção sobre o professor Olavo de Carvalho é quase que uma redundância, porque os senhores devem acompanhar os seus artigos nos jornais. Ele, além de filósofo, escritor, é articulista do Globo, do Jornal da Tarde e da Zero Hora. O professor Olavo de Carvalho se destaca, além de ser um tratadista de Aristóteles, é um dos maiores filósofos da atualidade no Brasil. É um profundo conhecedor dos ensinamentos da filosofia clássica e combate com bastante argúcia e veemência a tendência de socialização do Estado e da supressão das garantias individuais. O professor Olavo defende, com argumentos bastante argutos, o liberalismo econômico e a liberdade de expressão, enfim, os direitos individuais clássicos. De modo que o professor Olavo é uma das maiores cabeças da atualidade na filosofia e no cenário filosófico brasileiro, que, portanto, dispensa maiores apresentações. Eu vou passar a palavra imediatamente a ele para que nós possamos beber das suas luzes. O que significa ser comunista com o sujeito analfabeto funcional? Vai saber o que ele entende por comunismo. Veja, o Brasil está cheio de estudantes universitários que acreditam piamente que o comunismo é liberdade sexual. Que no comunismo todo mundo vai poder comer todo mundo, o Estado vai pagar essa coisa toda. Mas onde existiu um comunismo assim? E, ao mesmo tempo, ele, no seu ódio anti-americano, ele se aliam aos muçulmanos, que são os mais duros moralistas da face da Terra. Quer dizer, o que significa tudo isso? Em que mundo está essa gente? Está num mundo onde as palavras não têm mais nenhuma relação com as coisas e fatos. Não tem mais. Os fatos foram simplesmente abolidos. Veja, esta coisa de ter que afagar o adversário é um erro medonho. Veja, o general Heleno, outro dia, falando com a Sâmia Bonfim, comunista, disse: nós temos ideias diferentes, mas podemos trabalhar juntos pela grandeza do Brasil. Não, não podemos, general. Claro que não podemos, porque o que ela entende por grandeza do Brasil é, primeiro, a elevação do lumpenproletariado a um poder político. Segundo, a constituição do partido único, regime de partido único. Terceiro, é a liquidação, morticínio de todos os burgueses e capitalistas e fanáticos religiosos como eu. Como é que pode colaborar? Não pode colaborar. Essas pessoas têm que ser excluídas do processo democrático. São membros do Foro São Paulo, que é uma organização, monstruosa organização criminosa, a maior organização criminosa que existiu no continente, da qual fazem parte gangues como as Farc, fornecedoras de 200 toneladas de cocaína ao Brasil por ano, e o MIR, que é especialista em sequestros. Ora, proteger sequestradores é um velho hábito da esquerda. Vocês lembram quando houve o sequestro do homem do Pão de Açúcar, do Diniz, e depois do Washington Oliveto? A putada intelectual esquerdista, Marlena Chauito, não foi lá para proteger o cara? Agora, esses mesmos que protegem bandidos, você lembra do Lula, junto com o Sérgio Cabral, atendendo um menino numa escola que eles foram inaugurar? O menino foi lá dizer que a piscina não estava funcionando. Os dois, um menino novinho, um neguinho pequenininho assim, muito educado, os dois massacraram o sujeito. Essa gente defende criminoso. A característica fundamental do movimento comunista é falar em nome de um futuro pelo qual ele não se responsabiliza. Ou seja, nós vamos criar um paraíso socialista. Quando e como? Não interessa. É o Lula. Não sabemos ainda que tipo de socialismo que queremos. Quer dizer, nós já temos 20 e tantos anos de Foro São Paulo, ainda não sabemos o que queremos. Por quê? Porque jamais saberemos. Não saber como será o socialismo faz parte da natureza do movimento comunista. Ou seja, a promessa é vaga e tem de permanecer vaga, porque se ela for muito definida, então chega um dia em que o movimento poderá ser cobrado por aquilo que fez. Ah, você construiu o paraíso socialista e está uma bela porcaria. A resposta será sempre: não, esse ainda não é o paraíso socialista. É sempre mais próximo. Então é o futuro que se empurra com a barriga. Isso é uma coisa que acontece desde o primeiro dia do movimento comunista. E eu acho uma das coisas mais impressionantes da humanidade o fato de que a proposta comunista, a simples proposta teórica comunista, não tenha sido percebida desde o primeiro instante como uma monstruosidade. Porque, em geral, as pessoas reagiam desde
o Manifesto Comunista, elas reagem discutindo, vamos dizer, a qualidade da proposta em si. Então, por exemplo, os economistas que discutem a possibilidade da estatização dos meios de produção, etc., eles estão discutindo a teoria separadamente do movimento. Quando o próprio marxismo insiste que não existe teoria em si, a teoria é sempre parte da prática. Tá certo? Então, a teoria comunista, os discursos comunistas só podem ser entendidos dentro da praxis. E quando você analisa uma coisa com a outra, fala, bom, o problema não é saber se essa estatização dos meios de produção é boa ou má. Né? O problema é saber se eles vão realizá-lo ou se eles vão fazer outra coisa. Porque, veja, se existe um movimento comunista, é porque a economia não foi estatizada ainda. E ele só pode existir enquanto a economia não for estatizada. Então, ele sobrevive do seu próprio adiamento. Então, é claro que isso é uma fraude desde o primeiro momento. E eu acho fantástico que no século XIX, até, vamos dizer, o número de pessoas que perceberam isso que eu estou falando é ínfimo. Porque todos analisam assim, a teoria aqui e a prática ali. Isso é característico do abstratismo burguês que os marxistas tanto criticam. Então, se nós aprendermos com os marxistas a conexão íntima, a identidade, no fundo, de teoria e prática, aí nós começaremos a entender o que os comunistas estão fazendo, porque eles mesmos dizem que estão fazendo isso. Então, se eles dizem, por exemplo, para criar a estatização do meio de produção, nós precisamos aguardar que as forças produtivas do capitalismo atinjam o seu máximo desenvolvimento, então é claro que eles vão ter que fomentar o desenvolvimento do capitalismo. E a pergunta é, durante quanto tempo? Quando vai terminar? Se você pensar bem, o limite natural do crescimento capitalista não existe. E a prática comprovou isso. O capitalismo pode continuar progredindo indefinidamente. Portanto, o comunismo pode ser adiado indefinidamente sem que o regime deixe de ser comunista. Meu Deus do céu. Hoje mesmo saiu a notícia do sucesso do capitalismo na Coreia do Norte. Quer dizer, você tem ali uma fração enorme da economia na mão da iniciativa privada e o governo comunista, 100% comunista, com partido único, ditadura, etc, etc. Esta é a situação ideal do comunista. Isso não é provisório, isso vai durar para sempre, pela própria natureza do processo. Se você fala em nome da autoridade de um futuro, em nome da autoridade da história, eu digo, bom, mas quando é esse futuro? Esse futuro não pode chegar, porque se ele chegar, você será julgado em função da sua promessa e da sua realização. Então daí você deixa de ser o poder, meu Deus do céu. Então é autocontraditório. Quer dizer, o comunismo prestar satisfação pelas suas realizações é impossível, porque é autocontraditório. Então ele não pode prestar satisfação jamais. Então quer dizer, ele vai empurrar isso com a barriga pelos séculos dos séculos. Então é claro que é uma fraude desde o início, é claro que é um truque demoníaco. Não é um ideal. A igualdade, etc. Meu filho, isso é apenas o discurso, mas eles mesmos estão dizendo que o discurso em si não vale nada, que o discurso é parte da praxis. Então só pode ser entendido como parte da praxis. Então você pega os críticos do comunismo, como o von Mises, o Böhm-Bawerk e outros, todos eles tratam a teoria em si. Eles não se interessam pela praxis. Simplesmente a parte econômica. Ou, vamos dizer, a parte moral. Os críticos católicos. Tá certo? Então, o que vocês estão falando está tudo certo, é tudo verdade, só que o foco não é este. Quer dizer, você está tratando a teoria como se ela tivesse uma independência, quando o próprio autor da teoria diz que ela só faz sentido na praxis. Então, você tem que ver qual é a função dessa teoria na praxis. Não é isso? Aí você vai entender a teoria. É a praxis que dá o sentido da teoria. Então, essa praxis é toda ela baseada no adiamento indefinido. A revolução nunca pode terminar, por definição. Então, o primeiro sujeito que lê isso tem a obrigação de dizer, você está me enganando, rapaz. É o pleno contrário de uma ciência com métodos estanques.
Exatamente, é o contrário de uma ciência, onde você pode avaliar, vamos dizer, a veracidade da teoria pelos resultados obtidos. Eu digo, mas se a teoria faz parte da praxis, ela não pode ser julgada pelos resultados. Né? Porque ela em si não tem sentido nenhum. Então, isto é a maior fraude lógica da história humana. Desde o início. Desde o Manifesto Comunista é assim. Não é que era um belo ideal igualitário, que depois se perverteu, etc. Ele fala, não, isso é vigarice desde o primeiro momento. E tem muitos outros aspectos. O simples fato de você representar hoje a autoridade de um futuro, tá certo? Quer dizer, só o tribunal do futuro pode julgar você. Então, nenhum tribunal do presente momento pode julgar. Você ao mesmo tempo, você é o réu e você é o juiz. É só você que se julga a si mesmo. Os outros não podem, porque os outros são inimigos de classe. Tá certo? Então, você representa ao mesmo tempo a autoridade do futuro e você é quem será julgado pelo futuro. Ou seja, você tem autoridade total agora e terá no futuro também. Quem não percebe que isso é vigarice? Então, assim, eu acho que a teoria marxista tem alguns elementos de valor justamente por ela ter compreendido esta relação de teoria e praxis. Isso é, de fato, inédito. Marx foi o primeiro sujeito que pegou isso aí. E isso, na análise da política, é absolutamente fundamental. Mas, pensando bem, é só isto. Não tem mais nada ali. Eu fui doutrinada no marxismo na faculdade. A primeira coisa que eles fazem é quebrar a sua escala de valores. Então, não existe a lógica tal como você aprende historicamente ou na filosofia, porque isso é a lógica burguesa, a burguesia se apropriou desses conteúdos, então você não pode ter, então quando você fala que o que eles prometem não faz o menor sentido, porque eles estão fazendo uma coisa, mas isso aí, você falou, não tem lógica, eles vão responder que é um chavão. Mas eu não estou dizendo que não tem chavão, lógica. Eles vão falar assim, isso aí, mas você está com a lógica burguesa. Eu não estou dizendo que não tem lógica. Isso seria, de fato, uma crítica burguesa. E é a crítica que a maior parte faz. Analisa a teoria, analisa logicamente a teoria e procura cotejar promessas e resultados. Isso é o que os analistas burgueses fazem. Não é isso que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo uma análise lógica, eu estou dizendo que é vigarice. A minha análise é mais psicológica do que lógica. É verdade. Então, você inventou um truque pelo qual você é totalmente isento de qualquer responsabilidade pelo presente ou pelo futuro. Ou seja, você pode fazer o que você quiser. E daí os caras ainda confessam. Hoje mesmo, a Marta Gander colocou lá um trecho do Roger Scruton que lembra uma frase do Georg Lukács, né? Ele diz, o fato é que nós, pela exigência da praxis, nós somos obrigados a cometer as maiores perversidades. E isso é o grande sacrifício que nós fazemos. Quer dizer, você se tornar um sujeito perverso e cometer perversidades contra os outros é um sacrifício que você faz. Então, também o próprio Che Guevara ficava revoltado com as suas vítimas, porque elas me obrigaram a matá-los, olha que crueldade delas. Então, é claro, em tudo isso você vê a inversão revolucionária. E a inversão revolucionária é vigarice, é coisa de psicopata mesmo. Não era para ser levado a sério nem um único minuto. Essa é a minha questão. Eu acho que alguns grupos, e são expressivos esses grupos, eles levam a sério porque eles passam por é uma espécie, eu não sei, psicológica. É abstração imaginativa. Você tampa um pedaço que você não quer ver. Esse é um pedaço burguês tem. Você é uma coisa bem chata. Você tem que sufocar, apagar. Pronto. Nossa moral é deles, o Trotsky, claro. Você começa lendo a nossa moral e a deles. Entendeu? E pronto, aí você já quebrou a sua escala de valores morais. Sim, mas você vê, não existe nenhum texto comunista que explique isso para vocês o que eu estou dizendo. E isso eles não podem explicar. Isso é o que não está dito em parte alguma. Mas isso é a estrutura interna da praxis. A praxis consiste
em você exercer hoje a autoridade de um futuro que, por definição, não pode chegar, porque se chegar, você será julgado à luz dele. Então você deixou de ser o juiz e passou a ser o réu. Ah, isso não pode. Claro. Então a existência do movimento comunista depende da negação perpétua dos próprios objetivos proclamados. Então não é que assim, mas este objetivo ele é inatingível. Se ele fosse atingível, não existiria o movimento comunista. Ele só existiria temporariamente. Tá entendendo? Mas para ele poder continuar existindo, é necessário que o objetivo seja inatingível. Então, dizer que o objetivo, a sociedade comunista é inatingível, não é uma crítica ao movimento comunista. Ela é a essência do movimento comunista. Olá, eu sou Augusto Andrade, bem-vindo ao canal do Cego Reaça. Se gostou do vídeo, compartilha, clica no sinalzinho de positivo e sinta-se à vontade também para comentar, para fazer alguma pergunta ou dar alguma sugestão. É isso aí.